Olá, me chamo Cristina, sou estudante de licenciatura em Pedagogia do Polo de Mairiporã. Iremos estar trabalhando no estágio de diferentes contextos com o tema de desenvolvimento da aprendizagem, né? Estaremos trabalhando com material, né, sobre a teoria da aprendizagem, né? Vamos ao desenvolvimento do nosso projeto, né? Espero que consiga transmitir para vocês, né, o entendimento fundamental sobre a aquisição do desenvolvimento, né, da aprendizagem humana. Vamos ao desenvolvimento. Falar em educação é uma tarefa que por vezes nos parece simples, principalmente quando nos submetemos a analisar aspectos isolados e observar práticas e nada refletir sobre elas. No entanto, a partir do momento que fazemos essa reflexão diante do que observamos, fica mais fácil para praticarmos o discurso sobre educação, sendo mais complexo e desafiador, já que são as nossas opiniões que passam a ser questionadas, né? Portanto, cabe ao educador utilizar a ferramenta que sirva de base para a aquisição da aprendizagem que o educando necessita para iniciar sua carreira na sociedade ativa, pois sabemos que uma criança aprende primeiramente a falar as primeiras palavras, andar os primeiros passos e depois a ler e escrever. Essas aprendizagens básicas lhes garantem o direito de traçar novos caminhos e visitar novos horizontes com essa ferramenta. Com isso, formará um sujeito ativo, construtor do seu próprio conhecimento, pois sabemos que o sujeito se desenvolve durante todas as fases da sua vida. Isso será resultado de suas potencialidades genéticas, pois a aprendizagem está diretamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo, né? Então, vamos estar trabalhando esse projeto, né? Nesse projeto, né? Portanto, devemos levar a atenção ao fator educação, né? Por que levar a atenção a esse fator de educação para estarmos trabalhando no desenvolvimento desse projeto de extensão, né? Pois acredito, como Piaget, que essa tem o papel determinante, né, para a construção do conhecimento construído que o educando necessita, né, para se inserir no mundo globalizado, né? Segundo Piaget, o ideal da educação não é aprender ao máximo a maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender, aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Piaget, né? Para estarmos trabalhando, né, nesse processo, falando de Piaget, né, sobre o desenvolvimento da aprendizagem, segundo esse autor, né, eu posso estar fazendo uma seguinte colocação, né, colocando eu como exemplo, né. Eu vim de um estado, né, de um determinado estado, faz 9 anos que estou nesse estado que estou residindo, né, vai fazer 9 anos e, então, nesse processo educativo, né, vamos dizer, vou pegar lá da minha infância até chegar à educação atual, né. Como criança, né, vinda de uma família de pais que não foram alfabetizados, né, não tiveram a oportunidade de ser alfabetizados, eu tenho, assim, o privilégio, né? Eu me sinto privilegiada por por vir de uma cultura que não era tão favorável, que não me favorecia também, e por vir de pais também, né, por não serem alfabetizados, que não tiveram a condição de me auxiliar também como pais, eles me auxiliaram, que me inseriram no contexto de educação, né, que me deram a oportunidade de inserir no contexto de sala de aula, né, eu tive a oportunidade de poder estudar, né. Sou aluna de História de escola rural, não tenho nenhum problema em falar isso. Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou aluna de escola rural
e sou trabalhadora rural também durante muitos anos, a maior parte dos anos da minha vida eu trabalhei no ambiente rural, e por eu vir desse ambiente que não era tão favorável, né? O processo que eu passei aqui, sou estudante da EJA também, não posso me esquecer de falar que os meus últimos anos eu terminei na EJA, sou mãe de família, né? E trabalho hoje também num trabalho que não é tão favorável, né? Mas em vista do trabalho rural que eu desenvolvi durante toda a minha vida, eu trabalho num trabalho que não é tão pesado como o que eu trabalhava antes, né? Mas ao falar no desenvolvimento da aprendizagem baseada em mim mesma, né? Fazendo esta relação, eu fui inserida num contexto que não era tão favorável, mas que foi a minha base e que essa base me trouxe até onde eu estou hoje. Aprendizados que eu ganhei durante toda a minha vida, né? Seja do meu estado, durante o longo dos anos que eu vivi no meu estado, seja os aprendizados que eu ganhei ao chegar nesse estado, né? Da minha infância até eu chegar à minha fase adulta, né? Eu posso em mim mesma fazer essa relação, né? Eu tinha tudo para não dar certo, né? Por vir de um ambiente que não era tão favorável. Para muitos, o local que eu cheguei hoje, muitos podem dizer assim, mas não é tão favorável, você não está na melhor, a tua escolha não foi aquela escolha, né? Mas foi uma escolha que deu para mim assim, a oportunidade, né? Que os meus pais não teve, e comigo desde criança eu tinha assim esse desejo, esse sonho de um dia eu poder ser professora, né? Para mim poder alfabetizar alguém, né? Para mim poder inserir alguém nesse contexto, né? Eu poder fazer alguém enxergar, porque uma pessoa que ela não lê, que ela não escreve, automaticamente ela é uma pessoa cega e ela é uma pessoa muda. No contexto que eu estou falando da educação, porque se ela chega num determinado ambiente, que ela vai precisar do endereço, ela não vai conseguir ler aquele endereço, ela vai chegar naquela rua, ela pode estar à frente do local, mas por ela não saber ler, né, ela não saber escrever, ela não vai saber aonde que ela está, então ela é cega. Ela só não é muda porque ela tem boca para perguntar e alguém vai conseguir lhe indicar. Mas se alguém indica um local que não é o local exato, ela vai, perder o seu tempo naquilo. Então, por eu ver, né, por eu ser participante desse conceito de pai e mãe não alfabetizado, eu tive sempre esse desejo de um dia poder auxiliar alguém, mediar alguém, né? Poder ser facilitadora desse conhecimento, né? A oportunidade de você ter, assim, a condição de facilitar para a pessoa que ela conheça, ser mediadora para que ela vá avante, né? E também uma transmissora, mas não somente essa transmissora, né? Então, como mãe também, isso me deu várias oportunidades, porque ao inserir o meu filho no contexto de sala de aula, eu tive a oportunidade de ver, né, o quão importante era para mim também estar inserida naquele processo, porque eu fui mãe, né, eu sou mãe, mas também fui professora, né? Porque muitas vezes a escola, por ser uma escola pública, né, e meus filhos estudavam em salas multisseriadas, aqui no meu bairro era a sala multisseriada, seriam tipo várias turmas, 3 turmas no mesmo período, estudando a mesma série, e ali eu pude ser participadora da vida educativa dos meus filhos. Eu vi que aquilo não estava dando tão certo, né? Que aquela educação em si, ela não estava conseguindo
conseguindo fazer com que o meu filho adquirisse aquele conhecimento que ele tinha que estar sabendo naquela fase. Eu fui mãe, né? Eu sou mãe, fui professora, fui auxiliadora dos meus filhos nesse processo de aprendizagem, né? Por eu ver que o professor em si só ele não estava conseguindo, por ele estar com 3 séries na mesma sala, né? Eu tive a condição de auxiliar os meus filhos nesse processo de aquisição de conhecimentos, né? E por ter essa condição de auxiliá-los, eu falei, o porquê não, né? De eu investir em poder auxiliar o filho do meu próximo, né? Por que não eu também me tornar uma educadora, né? Eu também me tornar uma facilitadora, né? Não simplesmente uma transmissora. Então, o professor ele tem que ter esse foco, né? Não de simplesmente transmitir. Eu vou transmitir para o meu aluno conhecimento. Eu tenho que conhecer também o meu aluno. Não é por eu ter uma sala que contempla várias classes, né? Integrada ao mesmo tempo, que vários alunos da mesma série, né, que todos vão aprender da mesma forma. O João, ele não vai aprender da mesma forma que a Maria. A Ana, ela não vai aprender igual o João aprendeu, né? A Ana, ela tem a sua forma de aprendizagem. A ferramenta que eu utilizei para alfabetizar a Maria, talvez essa ferramenta não será excelente, né, para eu alfabetizar o João e a Ana. E assim a gente vai fazendo essa integração, né? Por eu ter filhos da mesma idade, por serem gêmeos, e da mesma séries, né? Também por pertencerem à mesma série. Eu vi que o mesmo material que eu trabalhava com não era a sessão, né, da aprendizagem de não era da mesma forma que do outro, porque cada um tem a sua forma de aprender. Mesmo assim, é o professor em sala de aula, né? Eu tive a oportunidade, eu tive a experiência de ser participadora, né? Fui mãe e também professora. E tenho orgulho de dizer, né, porque não trabalho na área da educação ainda, mas pude auxiliar na educação dos meus filhos, né? E com esse auxílio que eu dei na educação dos meus filhos, né, eu adquiri mais ainda esse gosto, né, esse desejo de também ser participadora da educação de outras crianças, né? E muitos podem olhar para mim e dizer assim, nossa, mas é tão simples, né, o que você fala, é tão simples o que você faz, Mas para muitos podem ser simples, né, mas para mim não é simples, porque a minha família não é uma família pequena, né? A minha família é uma família grande. Eu tive uma família de 11 irmãos, né? E desses 11, Deus me deu a guia para mim chegar até aqui e Deus me dará a guia para mim ir até o final. Então é um motivo de sim eu ter orgulho. Para muitos é pouco, mas para mim não é pouco, né? Então, como professora, eu espero, né, como futura educadora, é ter a condição de formar a minha própria identidade docente. Como assim formar a minha própria identidade docente? Eu ser mediadora, né, e facilitadora de conhecimentos e que esses conhecimentos sejam suficientes para inserir o educando no mercado ativo, no mundo ativo, no mercado de trabalho, digamos assim, que o educando, a partir do conhecimento que eu tive a condição de mediá-lo, ele tenha a capacidade de escrever a sua própria história, né? Melhor falando, porque a habilidade, se eu ter a condição de transmitir para ele essa inserção de conhecimento, a facilidade ele terá, porque eu serei uma facilitadora e mediarei para que esse aprendizado possa acontecer, né? Porque é fundamental que o professor perceba que para trabalharmos nesse processo de educação,
né, que não só o professor, né, ele terá a condição, a ferramenta em si só para trabalhando no desenvolvimento da aprendizagem, né? Que a ferramenta que ele terá em si só, ela não é o professor em si só consigo. Nós vamos fazer essa análise, né? O professor em si só, ele não é capaz de explicar, não, ele não é capaz de transmitir, né, para o aluno a ferramenta exata, né? Para que ele possa ter o desenvolvimento das suas capacidades, das suas habilidades, né? Para que ele possa ter a agilidade para desenvolver o seu raciocínio, né? E escrever a sua própria escola, a sua própria história, perdão. Mas o professor, ele tem assim, a condição de criar ferramentas que os auxilie para que possa haver essa inserção, né? Pois eu concordo com Paulo Freire, né? Com a citação que ele faz, pois segundo a palavra do próprio autor, ele fala assim, ó: você e eu, um sem números de educadores, sabemos que a educação é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são um quefazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr a sua força a serviço dos nossos sonhos, né? Paulo Freire, né? Desde já, né, estamos chegando ao fim do desenvolvimento desse nosso projeto, não vamos estar nos aprofundando muito, pois sabemos da importância geral que é trabalharmos o conceito da aprendizagem, né, em sala de aula, desde a infância até chegarmos à idade adulta, a nossa velhice. Sabemos que ganhamos aprendizado durante todos os dias, pois a educação em si só, ela já dá para nós esse processo que nos faz integrar, essa integração de culturas, né? Eu agradeço a todos que fizeram parte desse projeto, né? Peço que olhem o vídeo até o final, não esqueçam de deixar o seu comentário, pois esse é fundamental, né, para estarmos desenvolvendo esse projeto, né, é fundamental para o auxílio na minha nota, que eu dependo dos comentários de vocês. Espero que gostem, né, que entendam sobre mais ou menos o fundamento dessa teoria da aprendizagem que eu quis passar, né, no desenvolvimento desse projeto para vocês. Desde já eu agradeço a todos e até o próximo trabalho. Muito obrigada.